passeia ilesa, deslizando na correnteza. Seja bem-vindo ao canal GBF, sou o professor Geraldo Barbosa, em mais uma resolução de exercícios do processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, 2023/2, prova de Física tipo 1. Questão de número 18. Uma empilhadeira empurra, com uma força constante de 1.200 newtons, 3 caixas emparelhadas, 1, 2 e 3, que estão em uma superfície sobre a qual o atrito será desconsiderado. A caixa 1 tem massa de 400 kg, a 2 de 100 kg e a 3 de 100 kg. Cada lateral da caixa 2, que está em contato com as caixas 1 e 3, suporta a força máxima de 750 N sem se romper. Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa 1 faz na 2 e a 3 faz na 2, e saber qual lateral vai se romper. Esta é a pergunta do exercício. Se você não tem medo de pensar, bora lá! Nesse tipo de questão, os exercícios que envolvem a aplicação das leis de Newton seguem um padrão de resolução bem definido, que inclui um fluxograma. Vou te mostrar esse fluxograma logo em seguida. Olha aqui o fluxograma. Vamos analisar ele todinho aqui, passo a passo. Passo 1, interpretar o problema. Então nós estamos aqui no português. O primeiro passo é ler o enunciado com atenção e traduzir a linguagem do problema para a linguagem matemática. Isso significa extrair os dados do exercício, os dados fornecidos, identificar a incógnita e compreender o que está sendo pedido. Então está aqui, interpretação de texto, com a finalidade de tirar os dados, inclusive o que está sendo pedido, a incógnita. Muitos alunos têm dificuldade nessa etapa, por conta da interpretação de texto. Se você tem o hábito de ler e escrever bem, escrever com frequência, provavelmente não terá problemas aqui. No entanto, se não tem esse costume, pode encontrar dificuldades. Muitas pessoas dizem que a física é difícil, mas na verdade, a maior barreira está na interpretação de texto. Se esse for seu caso, faça uma autocrítica e não culpe a física. Por outro lado, há alunos que leem e escrevem bem, mas ainda assim enfrentam dificuldades na disciplina. O problema nesses casos pode estar em um bloqueio psicológico, talvez um trauma ou uma crença limitante de que não sou capaz. Descrie essa crença, mas saiba que você tem tudo para aprender física. Passo 2. Compreender as leis de Newton. Então aqui nós entramos na física. Temos que entender as leis de Newton. As leis de Newton. Para resolver os exercícios desse tipo, você precisa dominar os seguintes conceitos. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, então o corpo B exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido oposto sobre A e de mesma natureza. Esta é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Olha aqui o fluxograma, nós percorrendo todo o fluxograma. Segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças externas que atuam sobre um sistema é igual à massa do sistema multiplicado por sua aceleração. Resultante das forças externas é massa vezes aceleração. Nós estamos aqui no fluxograma. O princípio fundamental da dinâmica, você tem que saber aplicar. O conceito de aceleração, conceito aprendido na cinemática, fundamental para entender a aplicação da segunda lei. Lembre-se de que força é uma grandeza vetorial. Então, ao calcular a resultante das forças, você precisará somar vetores corretamente. Se os vetores estiverem na mesma direção e sentido, você soma as forças. Se estiverem na mesma direção e sentidos opostos, você subtrai, uma menos a outra. Se quando há um ângulo de 90 graus entre as duas forças, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. E para um ângulo qualquer, utiliza-se a lei dos cossenos. Se a resultante das forças externas for zero, a aceleração também será zero. Olha lá na segunda lei. Se a resultante das forças for zero, a aceleração também será zero. Isso significa que o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, conforme a primeira lei de Newton,
A lei da inércia. Então, a lei da inércia diz que quando a resultante das forças que atuam numa partícula zero, essa partícula está em equilíbrio ou ela está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E a tendência dela é ficar em equilíbrio, ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que venha uma força e provoque um movimento ou altere esse movimento se já está existente. Essa tendência nós chamamos de inércia, daí o nome lei da inércia. Passo 3. Escolher o sistema de análise. Então, nós estamos aqui nesse ponto do fluxograma. Os possíveis sistemas. O sistema é a região onde aplicamos a segunda lei de Newton. Em um exercício com blocos conectados, por exemplo, podemos escolher diferentes sistemas. Olhem só aqui, as maneiras pelas quais a gente pode escolher sistema. Por exemplo, isolar cada um dos blocos separadamente e aplicar a segunda lei de Newton. Aqui, isolei cada um dos blocos e depois vou aplicar a segunda lei de Newton em cada um. Agrupar dois blocos e analisar o terceiro isoladamente. Agrupei os blocos 1 e 2 e o 3 ficou separado. Agrupei o 2 e o 3 e 1 ficou separado. Ou, se não, considerar todos os blocos como um sistema único. Se você consegue enxergar os possíveis sistemas de análise, a resolução do exercício fica muito mais fácil. E aqui é onde você adquire esse enxergar treinando. Passo 4. Identificar e representar as forças. A dinâmica estuda as forças. Dina é força, dinâmica é o estudo das forças. Portanto, precisamos identificar corretamente quais forças atuam no sistema escolhido. Isso se faz através do diagrama do corpo livre. Então, nós já estamos aqui no nosso fluxograma, no diagrama do corpo livre, free body. Para identificar as forças envolvidas, siga estas etapas. Forças de campo são aquelas que atuam independentemente de contato direto, como força gravitacional, força elétrica e força magnética. Então, para você saber quantas forças de campo tem, basta você ver quantos campos tem aí. Gravitacional, campo elétrico, campo magnético. Geralmente, na mecânica, trabalhamos quase sempre com a força gravitacional. Lá na eletricidade, pode aparecer força elétrica e força magnética. Forças de contato. Para saber quantas existem, basta verificar quantos contatos há no sistema. Então, olha aqui o bloco 2. Ele está em contato com o bloco 1, com o bloco 3 e com a superfície. Então, no bloco 2 tem 3 forças de contato. No bloco 1 tem 3 forças de contato também, com a empilhadeira, com a superfície e com o bloco 2. O bloco 3, quantas forças de contato tem? Basta ver os contatos. Ele está em contato com o bloco 2 com a superfície, portanto, são somente 2 forças de contato no bloco 3. Força normal é uma força de contato que ela atua perpendicularmente entre as superfícies em contato. Daí o nome. Normal é sinônimo de perpendicular. É uma força de contato entre duas superfícies que são perpendiculares à superfície em contato. A força de tração é a força transmitida por fios, cabos, e sempre está na direção do fio. Força elástica é a força transmitida por molas. Surgem molas ou corpos que se deformam. Toda deformação produz uma força elástica. Geralmente nós trabalhamos com mola. Força de atrito surge sempre que há tendência de movimento relativo entre superfícies em contato. A força de atrito ela é tangente à superfície. Enquanto a normal é perpendicular, a força de atrito é tangente. E sempre contrário à tendência de movimento relativo, a tendência de movimento ou movimento relativo entre as duas superfícies. Embora o atrito seja uma força de contato, nem todo contato gera atrito. Então, sempre leia o enunciado com atenção. Neste caso do exercício, o exercício diz que não tem atrito na superfície. Ok? Olha aqui, diagrama do corpo livre. Tá? Isolamos o corpo 1, isolamos o corpo 2, isolamos o corpo 3. Corpo 1, força de campo, é a força peso, força gravitacional. Essa é a força com o bloco 2, de contato com o bloco 2, de contato com a superfície e de contato com a empilhadeira. 3 forças de contato. Olha o bloco 2, uma força de campo, que é a força gravitacional, força peso, não tem aqui campo elétrico, não tem campo magnético, então não tem força elétrica, não tem força magnética. E as 3 forças de contato. Contato
com o bloco 3, contato com a superfície e contato com o bloco 1. No caso aqui, o bloco 3, olha lá, uma força de campo, que é a força peso, contato com a superfície e contato com o bloco 2. Aqui está escolhido, isolamos todos os corpos e fizemos o diagrama do corpo livre, colocando todas as forças. Passo 5. Aplicar a segunda lei de Newton e resolver o sistema de equações. Então agora nós vamos aplicar essa segunda lei de Newton aqui, entramos na matemática praticamente, e resolver o sistema de equações. Após desenhar o diagrama de corpo livre e identificar as forças, aplicamos a segunda lei de Newton para cada sistema escolhido, gerando um sistema de equações. Aqui, muitos alunos encontram dificuldades, especialmente quando há mais de uma equação para resolver. Se esse é seu caso, talvez você precise reforçar os estudos em matemática. Treine resolução de sistema de equações para evitar que essa parte da física se torne um problema. Olha, que eu vejo muitos alunos aqui chegando nessa parte de resolver sisteminha, eles têm dificuldade, sabe quem que eles botam culpa? Na física. Espero que você faça uma autocrítica novamente e veja onde que estão suas deficiências, se é no português, se é na física, se é na matemática, com mais de um deles, e saiba atacar cada um desses problemas. Treino, treino e treino. Desenvolvendo o foco e concentração. E a concentração. Para treinar o foco, aqui vai um exercício interessante. Olhe para a bolinha no centro da figura. Está vendo essa bolinha? Temos uma bolinha e uma circunferência. Quando você conseguir fixar seu olhar nela e a circunferência ao redor começar a desaparecer, significa que você está desenvolvendo um bom nível de concentração. Isso ajuda e muito nos estudos. Bom, agora vamos colocar em prática todo esse nosso aprendizado, né? Então, inicialmente, o português, interpretação de texto. Tiramos todos os dados do exercício, passando da linguagem matemática, da linguagem portuguesa para a linguagem matemática, e, enfim, tirando os dados do exercício e vendo o que se pede. O exercício está pedindo a força que 1 faz em 2, a força que 3 faz em 2 e que lateral que vai se romper aqui. Feito isso, nós escolhemos o nosso sistema. Separei cada um dos bloquinhos, ó, bloquinho 1, bloquinho 2, bloquinho 3, analisá-los separadamente. Colocar todas as forças. No bloquinho 1 nós temos uma força de campo, que é o peso, e 3 forças de contato. Contato com o bloco 2, contato com a superfície e contato com a empilhadeira. Aqui a força peso no bloco 2, ó, peso, contato com o bloco 3, contato com a superfície e contato com o bloco 1. A força de contato perpendicular à superfície a gente dá o nome de normal. Olha aqui, a normal é a normal. No bloco 3 nós temos uma força de campo, que é o peso, e 2 de contato. Contato com o bloco 2 e contato com a superfície. E veja que todos esses blocos têm a mesma aceleração, eles estão juntos, se movendo juntos. Então tem a mesma aceleração. Observe também que a força que 2 faz em 1 e a força que 1 faz em 2. Isso aqui é um para-ação-reação. Forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes e são de mesma natureza. A força que o bloco 3 faz em 2 e a força que o bloco 2 faz no 3. É um par, ação e reação. Bom, agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. E para aplicar a segunda lei de Newton, qual sistema que eu vou pegar? Só 1, só o 2, só o 3, agrupo 1 com 2, agrupo 2 com 3 ou pego tudo junto? Aqui é a experiência, ó. Eu vou pegar tudo junto. Os 3, agrupar os 3 bloquinhos, 1, 2, 3. Então a força resultante, ó, resultante das forças externas que atuam no bloquinho agrupado 1, 2, 3, é igual à massa deste sistema, que é a massa de 1 mais a massa de 2 mais massa de 3, vezes a aceleração. A resultante das forças externas. Veja que a força que 2 faz em 1 e a força que 1 faz em 2 agora é uma força interna, porque o para, ação e reação estão contidos no mesmo sistema. O meu sistema é todos os bloquinhos juntos. E na segunda lei de Newton só entra as forças externas. Portanto, a força que 2 faz em 1 e 1 faz em 2 são forças internas, eu não contabilizo.
Força que 3 faz em 2 e a força que 2 faz em 3 também são forças internas, não contabilizo. Peso e normal estão se anulando em cada um dos blocos. Logo, só sobra a força de 1.200 newtons, que é a força resultante. A massa é a soma das três, que vai dar 1.200. Então, daqui tiramos que a aceleração do nosso sistema será de 1 metro por segundo ao quadrado. Vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica novamente, só que agora só no bloco 1. Quando eu analiso só o bloco 1, observe que agora a força que 2 faz em 1 não é mais uma força interna, porque a ação está aqui no bloco 1 e a reação está fora do nosso sistema. Percebe isso? Peso e a normal estão se anulando. Então eu tenho duas forças atuando em sentidos opostos. A soma de duas forças é uma menos a outra, é a maior menos a menor. Vai ser 1.200 menos força que 2 faz em 1. Mas como que eu sei que a força de 1.200 é maior? Por causa da aceleração. Ao sentido da aceleração, se a aceleração está para a direita, a força resultante está para a direita. Se a força resultante está para a direita, é porque a força que empurra para a direita é maior que a que empurra para a esquerda. Logo, a força resultante no meu sistema 1, no meu bloquinho 1, vai ser 1.200 menos F21, que é igual à massa do meu sistema, que é a massa do bloquinho 1, vezes a aceleração que nós calculamos anteriormente. Fazendo as contas, a força que 2 faz em 1 é de 800 newtons. Se a força que 2 faz em 1 é 800 newtons, a força que 1 faz em 2, é a reação, tem mesmo módulo, também é de 800 newtons. E ela é maior do que a força máxima admissível nessa superfície. Logo, a superfície de contato de 2 com 1 vai se romper. Vou aplicar novamente o princípio fundamental da dinâmica, agora para o bloquinho 3. Peso e normal estão se anulando, então só restou a força que 2 faz em 3. Essa é a resultante das forças externas. E a massa é só a massa do bloquinho 3. Então a força que 2 faz em 3 é a massa do 3, que é 700, vezes a aceleração, que é 1. 700 vezes 1, 700 newtons. Daqui a força que 2 faz em 3 é de 700 newtons. Logo, a força que 3 faz em 2 para ação-reação também será de 700 newtons, e que é menor que a força máxima que suporta a superfície. Logo, essa superfície da caixa 2 aqui, que está em contato com a caixa 3, não irá se romper. Daí nós já podemos tirar a conclusão que a alternativa correta é a alternativa C. Ranking de dificuldade. O que você achou da dificuldade desse exercício, internauta? For kids, easy, alright, hard, super hard? Eu gostei dessa questão. Achei uma questão everything is alright. Tá? Questão básica, tá na padrão, achei muito legal. Gostou do vídeo? Por favor, faça comentários, se inscreva e não se esqueça de dar um like. Hi guys, from United States of America, Angola, Mozambique. Thank you very much for enjoying my channel GBF. Please comment, subscribe, and don't forget to give it a thumbs up. Let me know if you'd like any further exercise. Until the next video, bye bye.